Irmãos foram abandonados entre galinhas, mas transformaram aquele rancho numa fortuna. Mateus acordou com os gritos desesperados da irmã pequena. Os pais não estavam em casa, e a última vez que os havia visto foi na noite anterior, discutindo em sussurros sobre dinheiro e dívidas que não conseguiam mais pagar. Foi quando encontrou o bilhete amassado sobre a mesa da cozinha. As palavras pareciam dançar diante de seus olhos de 10 anos, enquanto tentava entender que seus pais haviam partido durante a madrugada, deixando apenas ele e Luana, de apenas 6 anos, sozinhos no pequeno rancho. Luana chorava inconsolavelmente no quarto dos pais, segurando a boneca de pano que a mãe havia feito para ela. Mateus sentiu o peito apertar quando percebeu que agora era responsável por cuidar da irmã pequena. O bilhete dizia que eles voltariam quando conseguissem arrumar as coisas, mas algo no fundo do coração do menino sussurrava que talvez isso nunca acontecesse. Mana, para de chorar. Vou cuidar de você, disse Mateus, tentando soar mais corajoso do que realmente se sentia. Quero a mamãe. Quero o papai. Luana soluçava, agarrando-se à blusa suja do irmão. O rancho parecia diferente naquela manhã. As galinhas ciscavam nervosas no terreiro, procurando por comida que não havia chegado. O galo cantava insistentemente, como se também soubesse que algo estava errado. Mateus olhou ao redor e percebeu que o lugar que sempre havia sido seu lar agora parecia imenso e assustador. Os primeiros dias foram uma batalha constante contra a fome e o medo. Mateus descobriu que restavam apenas 3 latas de feijão no armário e um pacote de farinha quase vazio. As galinhas estavam agitadas porque ninguém havia dado comida a elas, e os ovos que normalmente encontrava nos ninhos já não apareciam mais. Mana, preciso que você me ajude a encontrar comida para as galinhas, disse Mateus, tentando manter a voz firme. Luana assentiu com os olhos vermelhos de tanto chorar. Juntos, vasculharam cada canto do rancho até encontrarem um saco meio vazio de milho no galpão dos fundos. Era pouco, mas seria suficiente por alguns dias. Quando as galinhas voltaram a comer, Mateus notou uma mudança imediata no comportamento delas. Pareciam mais calmas, e no dia seguinte encontrou 2 ovos pequenos nos ninhos. Foi a primeira vez que sorriu desde que havia lido o bilhete dos pais. A vizinha mais próxima, Dona Carmen, apareceu no 3º dia. Era uma mulher de 60 e poucos anos, com cabelos grisalhos sempre presos num coque apertado e uma expressão severa que assustava as crianças desde pequenas. "Onde estão seus pais, meninos?" perguntou ela, olhando desconfiada para a casa desarrumada. Mateus engoliu em seco. Ele sabia que, se contasse a verdade, Dona Carmen provavelmente os levaria para algum lugar longe dali. O rancho era tudo o que conheciam, o único lugar que podia chamar de lar. Eles saíram para comprar umas coisas na cidade. "Voltam hoje à noite", mentiu, puxando Luana para mais perto de si. Dona Carmen não pareceu convencida, mas foi embora depois de fazer mais algumas perguntas. Naquela noite, Mateus não conseguiu dormir, preocupado que ela pudesse voltar com outras pessoas. No 4º dia, a situação ficou mais complicada quando Mateus percebeu que a comida das galinhas estava acabando novamente e eles próprios só tinham uma lata de feijão restante. A desesperança começou a apertar seu peito como uma mão gelada. "Mateus, estou com fome", Luana falou baixinho, acariciando a boneca de pano. "Eu sei, mana. Vou dar um jeito", respondeu ele, embora não soubesse exatamente como. Foi quando decidiu explorar melhor a propriedade. Atrás da casa principal, encontrou um pequeno pedaço de terra que um dia havia sido uma horta. A terra estava dura e cheia de mato, mas algumas ferramentas velhas estavam jogadas num canto do galpão. Mateus começou a cavar com uma enxada enferrujada que era quase do seu tamanho. O trabalho era pesado demais para suas mãos pequenas, mas ele não desistiu. Luana o ajudava como podia, carregando pedrinhas e arrancando o mato menor. "Por que a gente não planta umas coisas aqui?", sugeriu Luana, com a ingenuidade típica da idade. A ideia não era ruim. Mateus lembrou-se de ter visto a mãe plantar algumas verduras ali anos antes. Talvez ainda houvesse sementes guardadas em algum lugar da casa. Procuraram por horas até encontrarem um vidro com sementes de alface e outro com sementes de tomate
no fundo de uma gaveta da cozinha. Eram poucas, mas era um começo. Plantar foi mais fácil que preparar a terra. Em poucos dias, pequenos brotos verdes começaram a aparecer. Era pouco, mas deu esperança para Mateus. Se conseguisse fazer a horta produzir, talvez pudessem vender alguns vegetais e comprar comida. O problema era a água. O poço ficava longe da horta, e carregar baldes pesados era uma tarefa difícil para as duas crianças. Luana insistia em ajudar, mesmo com os baldes sendo quase do tamanho dela. "Deixa que eu carrego sozinho, mana. Você é muito pequena", dizia Mateus, preocupado que ela se machucasse. "Não, eu quero ajudar. Somos uma equipe", respondia Luana com determinação que impressionava o irmão. Uma tempestade forte atingiu a região na segunda semana. O vento derrubou galhos e a chuva entrou no galpão das galinhas através de buracos no telhado. Os pobres animais ficaram encharcados e assustados, se amontoando num canto para tentar se proteger. Mateus sabia que se as galinhas ficassem doentes, eles perderiam a única fonte de ovos que tinham. Com a ajuda de Luana, conseguiu mover os animais para dentro da casa durante a tempestade. Foi uma confusão terrível, com galinhas voando por toda parte e deixando a sala uma bagunça. "Elas vão fazer cocô em tudo", riu Luana, correndo atrás de uma galinha que havia se empoleirado na mesa da cozinha. Era a primeira vez que a irmã ria desde que os pais haviam partido. O som da risada dela fez Mateus esquecer por um momento de todos os problemas. Quando a tempestade passou, os irmãos trabalharam juntos para consertar o telhado do galpão. Usaram pedaços de madeira velha que encontraram no quintal e uma lona rasgada que conseguiram emendar com barbante. O resultado não era perfeito, mas funcionou. As galinhas voltaram para o galpão e pareciam gratas pelo cuidado. Na manhã seguinte, Mateus encontrou 4 ovos nos ninhos, mais do que havia encontrado desde que os pais partiram. "Olha, mana, as galinhas gostaram do que a gente fez", disse ele, mostrando os ovos para Luana. "Posso segurar um?", perguntou ela, estendendo as mãozinhas cuidadosamente. Mateus colocou um ovo na palma da mão da irmã. Ela o segurou como se fosse o tesouro mais precioso do mundo, com um sorriso enorme no rosto pequeno. Com os ovos extras, Mateus decidiu tentar vendê-los na cidade. Era uma caminhada longa até o centro, mas não tinha escolha. Colocou os ovos numa cesta velha e pediu para Luana ficar em casa cuidando das galinhas. "Não demoro muito. Se alguém vier aqui, você se esconde no galpão até eu voltar", instruiu ele. "Tá bom, mas volta logo, tá?" Luana o abraçou apertado antes de ele partir. A caminhada até a cidade demorou quase 1 hora. Mateus estava nervoso, sem saber como abordar as pessoas para oferecer os ovos. Um comerciante que vendia frutas numa barraca o viu chegando com a cesta. "Que você tem aí, garoto?", perguntou o homem, um senhor barrigudo com bigode grisalho. "Ovos frescos, senhor." "Das nossas galinhas", respondeu Mateus, tentando soar confiante. O comerciante examinou os ovos e ofereceu um preço muito baixo. Mateus sabia que valia mais, mas estava desesperado e aceitou. Com o pouco dinheiro que conseguiu, comprou pão, leite e um pacote pequeno de ração para as galinhas. Quando voltou para casa, encontrou Luana brincando no terreiro, conversando com as galinhas como se fossem suas amigas. "Oi, Pedrinha. Oi, Branquinha. O Mateus trouxe comida para vocês." Ela falava animadamente com os animais. Mateus sorriu ao perceber que a irmã havia dado nome a todas as galinhas. Era um sinal de que ela estava criando vínculos com o lugar, mesmo em meio a todas as dificuldades. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. As semanas seguintes estabeleceram uma rotina. Mateus acordava cedo para cuidar das galinhas e da horta, enquanto Luana o ajudava com as tarefas mais leves. Os vegetais começaram a crescer e logo teriam alface para comer e talvez vender. Um dia, enquanto Mateus estava no quintal consertando uma cerca quebrada, ouviu vozes se aproximando da casa. Rapidamente, chamou Luana para se esconderem atrás do galpão e espiaram pelas frestas da madeira.
Era uma mulher elegante, vestindo roupas caras e dirigindo um carro novo. Ela bateu na porta várias vezes e gritou para dentro da casa. Mateus não conseguiu entender tudo, mas ouviu palavras como dívida e pagamento. Quem é ela? Sussurrou Luana, agarrada ao braço do irmão. Não sei. Mas vamos ficar quietos até ela ir embora, respondeu Mateus, sentindo o coração acelerar. A mulher ficou ali por quase 1 hora, caminhando ao redor da casa e anotando coisas num caderno. Ela olhou para o galpão das galinhas e para a horta pequena com uma expressão de desdém. Quando finalmente foi embora, deixou um envelope pregado na porta. Mateus esperou até ter certeza de que ela havia partido antes de sair do esconderijo. Com mãos trêmulas, abriu o envelope e tentou ler o que estava escrito. As palavras eram difíceis, mas conseguiu entender o suficiente para ficar apavorado. A mulher se chamava Sueli Rodrigues e dizia que os pais deviam uma quantia grande de dinheiro para ela. O documento exigia o pagamento imediato ou a venda da propriedade para quitar a dívida. "O que está escrito, Mateus?" perguntou Luana, notando a expressão preocupada do irmão. "Nada importante, mana. Só uns papéis chatos", mentiu ele, não querendo assustá-la mais. Naquela noite, Mateus não conseguiu dormir. Ficou acordado pensando no que fariam se perdessem o rancho. Não tinham para onde ir, não conheciam ninguém que pudesse ajudá-los. A responsabilidade de proteger Luana pesava em seus ombros como uma montanha. No dia seguinte, decidiu procurar ajuda. Lembrou-se de seu Joaquim, um advogado aposentado que morava na cidade, e às vezes comprava ovos de sua mãe anos atrás. Era um homem gentil, sempre sorridente, que tratava as crianças com carinho. Deixou Luana com as galinhas novamente e caminhou até a casa de seu Joaquim. O homem idoso ficou surpreso ao vê-lo na porta sozinho e com uma expressão angustiada. "Mateus, que surpresa! Como vai, menino?" "E seus pais?" perguntou seu Joaquim, convidando-o para entrar. Mateus contou toda a verdade. Falou sobre o abandono, sobre como estavam sobrevivendo sozinhos, e mostrou o documento que a mulher havia deixado. Seu Joaquim ouviu em silêncio, com uma expressão cada vez mais preocupada. "Essa mulher, Sueli Rodrigues, já ouvi falar dela. Não tem boa reputação na cidade. Compra propriedades rurais por preços baixos quando as famílias estão em dificuldades", explicou o advogado. "Então ela pode tomar nosso rancho?" perguntou Mateus com a voz trêmula. "Calma, meu filho. Primeiro vamos verificar se essa dívida realmente existe. Muitas vezes pessoas como ela inventam dívidas para assustar proprietários ingênuos." Seu Joaquim explicou que precisaria ver todos os documentos da propriedade para entender a situação legal. O problema era que Mateus não sabia onde os pais guardavam esses papéis. "Vocês não podem continuar vivendo sozinhos assim. Precisam de ajuda de adultos", disse seu Joaquim gentilmente. "Por favor, não nos separe da nossa casa." "É tudo o que temos", implorou Mateus com lágrimas nos olhos. O advogado aposentado ficou tocado pela súplica do menino. Prometeu ajudá-los a entender a situação legal e a encontrar uma solução que não envolvesse separá-los do rancho. Quando Mateus voltou para casa, encontrou Luana sentada no chão do terreiro cercada pelas galinhas. Ela estava contando uma história para elas, usando a boneca de pano como personagem principal. "Como foram as coisas na cidade?" perguntou ela, notando que o irmão parecia menos preocupado. "Bem, falei com seu Joaquim. Ele vai nos ajudar", respondeu Mateus, tentando soar otimista. Naquela tarde, decidiram procurar pelos documentos da propriedade. Vasculharam gavetas, armários e baús velhos. Foi Luana quem encontrou uma caixa de sapatos escondida embaixo da cama dos pais. "Olha aqui, Mateus, tem um monte de papel", gritou ela, empolgada com a descoberta. A caixa estava cheia de documentos amarelados pelo tempo. Mateus não conseguia entender a maioria das palavras complicadas, mas guardou tudo cuidadosamente para mostrar ao seu Joaquim. No dia seguinte, voltou à cidade carregando a caixa pesada. Seu Joaquim examinou cada documento com atenção, usando óculos de grau grosso e fazendo anotações num caderno. "Interessante. Muito interessante",
murmurava o advogado folheando os papéis. Achou alguma coisa importante? Perguntou Mateus ansiosamente. Achei várias coisas importantes, meu menino. Primeiro, não encontrei nenhuma evidência desta dívida que a Sueli Rodrigues menciona. Segundo, descobri algo muito surpreendente sobre a propriedade de vocês. Seu Joaquim explicou que entre os documentos havia um relatório geológico muito antigo, de antes do nascimento de Mateus. O relatório indicava a possibilidade de existir petróleo no subsolo da propriedade. Petróleo? Como aqueles poços que a gente vê na televisão? Perguntou Mateus, arregalando os olhos. Exatamente. Se isso for verdade, a propriedade de vocês pode valer uma fortuna. É por isso que essa mulher está interessada nela. Mateus sentiu uma mistura de empolgação e confusão. Se o rancho valia tanto dinheiro, por que os pais haviam partido? Por que estavam sempre preocupados com dinheiro? Seu Joaquim explicou que, provavelmente, os pais não sabiam sobre o petróleo, ou sabiam, mas não tinham recursos para explorar a descoberta. Extrair petróleo exigia muito investimento e conhecimento técnico. Então somos ricos? Perguntou Mateus ingenuamente. Podem ser no futuro, mas por enquanto vocês ainda são duas crianças que precisam de cuidados. O mais importante agora é proteger a propriedade dessa mulher e arranjar uma forma de vocês viverem com segurança. Seu Joaquim prometeu confrontar Sueli Rodrigues sobre a suposta dívida e exigir provas da legitimidade da cobrança. Também disse que ajudaria Mateus a encontrar uma forma legal de manter a posse da propriedade até completar idade adulta. Quando Mateus chegou em casa e contou tudo para Luana, ela bateu palmas empolgada. Então não vamos perder nossa casa? Perguntou ela, os olhos brilhando de alegria. Não, mana. Seu Joaquim vai cuidar de tudo. E quem sabe talvez a gente até fique rico um dia. Luana riu e correu para contar as novidades para as galinhas, como se elas pudessem entender e ficar felizes também. Nos dias seguintes a rotina voltou ao normal. Mateus continuou cuidando da horta e das galinhas, e os primeiros pés de alface estavam quase prontos para a colheita. Luana havia se tornado uma especialista no cuidado dos animais. Sabia exatamente onde cada galinha gostava de colocar os ovos. A tranquilidade durou pouco. Sueli Rodrigues voltou, desta vez acompanhada de dois homens grandes e intimidadores. Eles não bateram na porta, simplesmente entraram no terreiro como se fossem donos do lugar. Mateus e Luana estavam na horta quando os viram chegando. Rapidamente se esconderam atrás de uma árvore, observando com o coração disparado. Sei que vocês estão aí, crianças. Saiam daí agora, gritou Sueli com uma voz autoritária e ameaçadora. Os dois homens começaram a caminhar pelo terreiro, procurando pelas crianças. Um deles chutou um balde de água que estava no caminho, assustando as galinhas. Deixem os animais em paz, gritou Luana impulsivamente, saindo de trás da árvore antes que Mateus pudesse impedi-la. Ah, aí estão vocês, disse Sueli com um sorriso falso. Precisamos conversar sobre a situação de vocês. Mateus saiu de trás da árvore e se colocou na frente da irmã tentando protegê-la. A senhora não pode entrar aqui sem permissão, disse ele, tentando soar corajoso apesar do medo. Esta propriedade logo será minha, garoto. Seus pais devem uma fortuna para mim. E como eles fugiram, vocês terão que pagar o preço. Sueli mostrou outros documentos, alegando que a dívida havia aumentado com juros e multas. Os números eram tão altos que mesmo Mateus, com sua matemática básica, percebia que era impossível de pagar. Mas eu vou ser generosa, continuou ela. Vou comprar a propriedade por um preço justo. Vocês podem pegar o dinheiro e começar uma nova vida em outro lugar. Não queremos ir embora. Esta é nossa casa, gritou Luana com lágrimas escorrendo pelo rosto. Um dos homens deu um passo em direção às crianças, mas nesse momento ouviram o barulho de um carro se aproximando. Era seu Joaquim, que havia chegado na hora certa. O que está acontecendo aqui? Perguntou o advogado, saindo do carro com uma expressão séria. Sueli imediatamente mudou de postura, tentando parecer mais profissional. Estou resolvendo questões financeiras com essas crianças, disse ela, guardando os documentos rapidamente. Questões financeiras que envolvem documentos forjados, pelo que me consta, retrucou seu Joaquim firmemente. O advogado havia trazido suas próprias pesquisas.
Descobrira que Sueli usava documentos falsos para enganar proprietários rurais em situação vulnerável. Várias famílias já haviam perdido suas terras para ela usando o mesmo esquema. Estas acusações são absurdas, protestou Sueli, mas sua voz soava menos segura. Então você não se importará em apresentar essas evidências a um juiz, não é mesmo? Desafiou seu Joaquim. A tensão no ar era palpável. Mateus segurava a mão de Luana com força, enquanto os dois homens que acompanhavam Sueli pareciam desconfortáveis com a situação. Sueli percebeu que tinha sido descoberta. Sem dizer mais nada, fez um sinal para os dois homens e os três foram embora rapidamente. Antes de entrar no carro, ela olhou para trás e gritou: "Isto não acabou, crianças! Vou conseguir essa propriedade de um jeito ou de outro." Quando o carro desapareceu na estrada empoeirada, Mateus finalmente conseguiu respirar normalmente. Luana correu para abraçar seu Joaquim. "Muito obrigada por nos salvar", disse ela, agarrando-se às pernas do advogado. "Foi por pouco", admitiu seu Joaquim. "Essa mulher é perigosa, mas agora temos evidências suficientes para impedir que ela continue perseguindo vocês." O advogado explicou que havia entrado em contato com outros proprietários que haviam sido vítimas de Sueli. Juntos, estavam preparando uma denúncia formal contra ela. "Então estamos seguros?" perguntou Mateus. "Por enquanto sim, mas precisamos pensar no futuro de vocês. Não podem continuar vivendo sozinhos indefinidamente." Seu Joaquim propôs uma solução temporária. Ele conhecia uma família de imigrantes que trabalhava numa fazenda próxima. O casal, Carlos e Maria Santos, eram pessoas honestas, que talvez pudessem ajudar a cuidar das crianças em troca de trabalho na propriedade. "Eles morariam aqui com vocês?" perguntou Luana preocupada. "Não, minha querida. Eles têm sua própria casa, mas poderiam vir aqui durante o dia para ajudar com o trabalho e garantir que vocês estão bem." A ideia não soava ruim para Mateus. Eles precisavam de ajuda adulta, mas não queriam ser separados ou enviados para longe do rancho. No dia seguinte, seu Joaquim trouxe Carlos e Maria para conhecer as crianças. Eram pessoas simples, de meia idade, que haviam imigrado do interior de Minas Gerais em busca de melhores oportunidades. Carlos era um homem magro e trabalhador, com mãos calejadas de anos de trabalho na terra. Maria era pequena e sorridente, com cabelos grisalhos presos em tranças e um jeito maternal que imediatamente conquistou Luana. "Que galinhas bonitas!" exclamou Maria, observando os animais no terreiro. "Estão bem cuidadas." "Eu que cuido delas", disse Luana orgulhosamente. "Conheço todas pelo nome." Carlos examinou a horta e ficou impressionado com o que as crianças haviam conseguido fazer sozinhas. "Vocês têm jeito para a agricultura", disse ele para Mateus. "Mas posso ensinar algumas técnicas que aprendi com meu pai lá em Minas." A conversa fluiu naturalmente. Carlos e Maria pareciam genuinamente interessados em ajudar, sem querer tirar proveito da situação. Eles propuseram trabalhar na propriedade em troca de uma pequena parte da produção. "Podemos plantar mais coisas, criar mais galinhas, talvez até algumas cabras", sugeriu Carlos. "Esta terra é boa, só precisa de mais cuidado." Mateus ficou empolgado com as possibilidades. Maria ofereceu ensinar Luana a cozinhar pratos simples e nutritivos, e Carlos prometeu mostrar ao menino técnicas antigas de agricultura que havia aprendido com os avós. "Então vocês vão nos ajudar mesmo?" perguntou Luana com os olhos brilhando. "Claro, minha filha", respondeu Maria, acariciando os cabelos loiros da menina. "Somos uma família agora." A palavra família ecoou no coração de Mateus. Há semanas ele sentia que carregava o mundo inteiro nos ombros. Pela primeira vez desde o abandono dos pais, sentiu que talvez não estivesse sozinho na responsabilidade de cuidar da irmã. Carlos e Maria começaram a trabalhar na propriedade na segunda-feira seguinte. Trouxeram suas próprias ferramentas e alguns animais, 2 cabras e um galo mais novo, para melhorar a reprodução das galinhas. A primeira tarefa foi expandir a horta. Carlos ensinou Mateus como preparar a terra adequadamente, usando técnicas que seu avô usava décadas atrás. Eles plantaram feijão, milho, abóbora e várias ervas medicinais.
Meu avô sempre dizia: a terra é generosa com quem a trata bem, contou Carlos, enquanto ajudava Mateus a fazer sulcos para o plantio. Maria cuidava de Luana como uma avó carinhosa. Ensinou a menina a fazer pão caseiro, a ordenhar as cabras e a separar os ovos maiores para chocar e aumentar o número de galinhas. Por que você e o Carlos vieram nos ajudar? Perguntou Luana um dia, enquanto amassava farinha para fazer pão. Porque quando éramos jovens, também passamos por dificuldades. Pessoas boas nos ajudaram, e agora é nossa vez de ajudar vocês, respondeu Maria, com um sorriso carinhoso. Em poucas semanas, a propriedade estava irreconhecível. A horta havia triplicado de tamanho, havia novas cercas para os animais e até uma pequena estufa improvisada para proteger as mudas mais delicadas. Mateus descobriu que tinha talento natural para lidar com animais. As galinhas e cabras pareciam confiar nele instintivamente. Carlos comentava que o menino tinha o dom que alguns fazendeiros levavam anos para desenvolver. Você nasceu para isso, menino, disse Carlos um dia, observando Mateus acalmar uma galinha agitada apenas com a voz. A produção de ovos aumentou significativamente. Agora tinham ovos suficientes, não apenas para comer, mas para vender regularmente na cidade. Maria sugeriu que também vendessem leite de cabra e os vegetais da horta. Podemos montar uma barraquinha na feira da cidade, propôs ela. Produtos frescos e orgânicos sempre têm boa saída. A ideia empolgou todas as crianças. Luana queria ajudar a vender, praticando sua matemática básica ao dar troco para os clientes. Mateus via a oportunidade de finalmente ganhar dinheiro de verdade. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. A primeira ida à feira foi um evento emocionante. Acordaram antes do amanhecer para colher os vegetais mais frescos e separar os melhores ovos. Carlos emprestou sua carroça velha para transportar tudo. Luana estava radiante, vestindo seu melhor vestido e carregando uma cesta pequena com ovos especiais. Mateus sentia borboletas no estômago, nervoso com a responsabilidade de vender seus produtos. A feira da cidade era um lugar colorido e barulhento. Dezenas de produtores rurais ofereciam frutas, verduras, queijos e artesanatos. O cheiro de comida caseira misturava-se com o aroma da terra e dos animais. Carlos ajudou-os a montar a barraca numa posição estratégica, perto da entrada. Maria havia preparado pequenas amostras de pão feito com ovos da propriedade para atrair clientes. Ovos frescos, direto da fazenda, gritava Luana com entusiasmo, atraindo olhares curiosos dos passantes. Uma senhora idosa foi a primeira cliente. Examinou os ovos cuidadosamente e elogiou a qualidade. Há anos não vejo ovos com gemas tão amarelas, comentou ela. Quanto custam? Mateus havia calculado um preço justo, baseado no que via outros vendedores cobrando, mas garantindo um lucro razoável. A senhora comprou uma dúzia, sem questionar o valor. Vocês voltam semana que vem? Perguntou ela. Toda semana, respondeu Luana empolgadamente. O dia foi um sucesso. Venderam quase todos os ovos e boa parte dos vegetais. Uma mulher jovem se interessou especialmente pelo leite de cabra, dizendo que estava amamentando e precisava de nutrição extra. Este leite é muito fresco e saudável, explicou Maria. As cabras pastam livremente e comem só capim natural. No final do dia, contaram o dinheiro ganho. Era mais do que Mateus havia imaginado. Pela primeira vez desde que os pais partiram, sentiu que talvez pudessem realmente se sustentar. Dividimos tudo certinho, disse Carlos. Uma parte para vocês, uma parte para comprar mais sementes e ração, e uma parte para nós. A divisão foi justa. Mateus guardou a parte deles num pote de vidro escondido no quarto. Era o começo de suas economias. As semanas seguintes seguiram o mesmo padrão. Durante a semana trabalhavam na fazenda, expandindo a produção e cuidando dos animais. Nos fins de semana, iam à feira vender os produtos. A barraca deles se tornou popular entre os clientes. As pessoas começaram a procurar especificamente pelos ovos das crianças, como ficaram conhecidos na cidade. Um dia,
um homem bem vestido se aproximou da barraca. Usava terno e carregava uma pasta de couro. Claramente não era um cliente comum da feira. Vocês são os donos desta produção? Perguntou ele, examinando os ovos e vegetais. Somos, respondeu Mateus com cautela, lembrando-se dos problemas com Sueli Rodrigues. Meu nome é Roberto Silva. Sou comprador de um supermercado da capital. Estamos interessados em produtos orgânicos para nossos clientes mais exigentes. Roberto explicou que o supermercado queria estabelecer parcerias diretas com pequenos produtores rurais. Ofereceu um contrato para fornecer ovos e vegetais regularmente, com preços melhores do que conseguiam na feira. Quantos ovos vocês conseguem produzir por semana? Perguntou ele. Mateus fez um cálculo rápido baseado na produção atual. Umas 15 dúzias, mais ou menos, respondeu. Precisaríamos de pelo menos 50 dúzias por semana, disse Roberto. Teriam como expandir a produção? Era uma oportunidade tentadora, mas também assustadora. Expandir tanto significaria muito mais trabalho e investimento. Carlos, que havia escutado a conversa, se aproximou. É possível expandir, mas precisaríamos de mais galinhas, mais terra cultivada e talvez mais mãos para ajudar, disse ele ponderadamente. Roberto deixou seu cartão e disse que daria 2 semanas para eles decidirem. Era uma proposta séria, com contrato formal e pagamento garantido. Naquela noite, a família se reuniu para discutir a proposta. Mateus estava dividido entre a empolgação de ganhar mais dinheiro e o medo de não conseguir cumprir os compromissos. E se não conseguirmos produzir tudo o que eles querem? Preocupou-se ele. Então crescemos devagar, sugeriu Carlos. Começamos com metade do que ele pediu e vamos aumentando conforme conseguimos. Maria lembrou que precisariam de mais espaço para as galinhas e talvez contratar ajuda adicional. Também seria necessário investir em equipamentos melhores para manter a qualidade. Luana, que havia escutado tudo em silêncio, fez uma pergunta que surpreendeu a todos. Se ficarmos muito ocupados com o trabalho, ainda vamos ter tempo para brincar e ser uma família? A pergunta da menina tocou profundamente Mateus. Ele percebeu que, na empolgação de fazer a propriedade prosperar, não queria perder a felicidade simples que haviam encontrado. Sempre vamos ter tempo para ser uma família, mana, prometeu ele, abraçando a irmã. O dinheiro é importante, mas vocês são mais importantes. Decidiram aceitar a proposta, mas começando com metade da quantidade solicitada. Roberto aceitou a contraproposta, impressionado com a maturidade das crianças. A expansão da propriedade começou imediatamente. Construíram novos galpões para as galinhas, usando madeira local e mão de obra da própria família. Carlos ensinou Mateus técnicas básicas de carpintaria. Meu pai sempre dizia, homem que sabe fazer com as próprias mãos nunca passa necessidade, repetia Carlos enquanto ajudava Mateus a pregar as tábuas. Maria cuidou de comprar mais galinhas de raças melhores para aumentar a postura. Luana se responsabilizou por batizar todas as novas galinhas, criando uma lista, com nomes cada vez mais criativos. A horta também foi ampliada. Plantaram variedades que Roberto havia mencionado serem populares no supermercado: rúcula, agrião, alface roxa e tomate cereja. O primeiro mês fornecendo para o supermercado foi tenso. Mateus acordava de madrugada preocupado se teriam ovos suficientes ou se a qualidade estaria adequada. Luana notou a ansiedade do irmão e criou um ritual para acalmá-lo. Vamos contar as galinhas antes de dormir, dizia ela. Assim você vê que estão todas bem. Era um ritual bobo, mas funcionava. Todas as noites os 2 irmãos caminhavam pelo terreiro contando as galinhas e verificando se estavam saudáveis e seguras. O primeiro pagamento do supermercado foi uma revelação. Era mais dinheiro do que haviam ganhado em 2 meses na feira. Mateus guardou a maior parte, mas usou um pouco para comprar um vestido novo para Luana e ferramentas melhores para Carlos. Por que você comprou isso para mim? Perguntou Luana, rodando no vestido novo. Porque você merece coisas bonitas, respondeu Mateus, e porque quero que você saiba que sempre vou cuidar de você. A irmã o abraçou tão forte que quase o derrubou. Era momento como esses que lembravam Mateus, porque todo o trabalho valia a pena. Conforme os meses passavam, a propriedade se transformava.
O que havia começado como um rancho abandonado com algumas galinhas agora era uma operação agrícola próspera. Eles haviam contratado 2 trabalhadores locais para ajudar com as tarefas mais pesadas. A produção de ovos atingiu as 50 dúzias semanais solicitadas pelo supermercado e ainda sobrava para vender na feira. Mateus, agora com 11 anos, havia desenvolvido habilidades empresariais surpreendentes. Controlava estoques, calculava custos e negociava preços com fornecedores de ração. Luana, aos 7 anos, se tornara uma especialista em cuidar dos animais. Ela conseguia identificar quando uma galinha estava doente apenas observando seu comportamento. "Esta aqui não está botando ovos porque está triste", explicou ela um dia para Carlos, apontando para uma galinha que parecia apática. "Galinha não fica triste, Luana", riu Carlos. "Fica sim. Olha a carinha dela", insistiu a menina. Surpreendentemente, Luana estava certa. A galinha estava doente, mas os sintomas eram tão sutis que apenas alguém que convivia diariamente com os animais poderia perceber. A fama da propriedade se espalhou pela região. Outros supermercados começaram a procurar parcerias similares. Um restaurante da cidade quis um fornecimento exclusivo de ovos caipiras para seus pratos especiais. "Estamos ficando famosos", riu Luana quando soube do interesse do restaurante. Mas o sucesso trouxe novos desafios. A demanda estava crescendo mais rápido do que conseguiam expandir a produção. Mateus se sentia sobrecarregado com as responsabilidades. Uma noite, Carlos o encontrou sentado sozinho no terreiro, olhando para as estrelas com uma expressão preocupada. "O que está pesando no seu coração, menino?", perguntou o homem mais velho. "Às vezes sinto que estou crescendo rápido demais", confessou Mateus. "Tenho medo de não conseguir cuidar de tudo." Carlos se sentou ao lado dele no banco improvisado. "Quando eu tinha sua idade, meu pai me disse uma coisa que nunca esqueci. A força de um homem não está em carregar tudo sozinho, mas em saber quando aceitar ajuda. Mas eu sou responsável pela Luana, pelos animais, por tudo", suspirou Mateus, "e está fazendo um trabalho incrível. Mas até os homens mais fortes precisam de descanso. Você ainda é uma criança, Mateus. Tem direito de brincar, de errar, de não saber todas as respostas." A conversa com Carlos foi um ponto de virada. Mateus percebeu que estava se cobrando demais, tentando ser um adulto antes da hora. No dia seguinte, tomou uma decisão importante. Em vez de aceitar todos os novos contratos, escolheria apenas aqueles que fizessem sentido para o crescimento sustentável da propriedade. "Qualidade é melhor que quantidade", explicou para Roberto quando recusou um contrato maior com outro supermercado. Roberto ficou impressionado com a maturidade da decisão. "Você pensa como um empresário experiente", elogiou ele. "Muitos adultos não têm essa sabedoria." A vida na propriedade encontrou um ritmo mais equilibrado. Eles trabalhavam duro durante a semana, mas reservavam os domingos para descansar e se divertir em família. Luana criou uma tradição de fazer piqueniques embaixo de uma árvore grande no quintal. Maria preparava sanduíches com os vegetais que eles mesmos plantavam, e Carlos tocava violão enquanto cantavam músicas antigas. "Esta é a melhor família do mundo", declarou Luana um domingo deitada na grama ao lado do irmão. "Como você sabe? Só conhece esta", brincou Mateus. "Porque sinto aqui dentro." Ela apontou para o coração. "Quando os papai e mamãe estavam aqui, nunca me senti tão feliz." As palavras da irmã tocaram profundamente Mateus. Ele percebeu que, apesar do abandono e das dificuldades, haviam construído algo melhor do que tinham antes. Ainda pensava nos pais às vezes, especialmente à noite. Sentia raiva por terem partido, mas também uma estranha gratidão. Se não tivessem ido embora, talvez nunca tivessem descoberto a força que tinham. Um ano após o abandono, seu Joaquim apareceu com notícias sobre Sueli Rodrigues. Ela havia sido presa por fraude documental e várias famílias haviam recuperado suas propriedades. "Vocês estão completamente seguros agora", anunciou o advogado. "E tenho outras novidades sobre a propriedade." Seu Joaquim havia encomendado uma pesquisa geológica moderna do terreno. Os resultados confirmaram a presença de petróleo, mas também revelaram algo ainda mais valioso:
uma fonte natural de água mineral com propriedades terapêuticas. Água mineral vale tanto quanto o petróleo? Perguntou Mateus curiosamente. Pode valer mais, dependendo da qualidade, e é muito mais fácil de explorar, explicou seu Joaquim. A descoberta abriu novas possibilidades. Uma empresa especializada em engarrafamento ofereceu uma parceria para explorar a água mineral, garantindo royalties mensais para a família. Então vamos ficar ricos de verdade? Perguntou Luana com os olhos brilhando. Vamos ficar confortáveis, corrigiu Mateus. Mas nosso trabalho aqui não vai parar. Gostamos do que fazemos. A decisão de continuar com a agricultura, mesmo tendo outras fontes de renda, surpreendeu muita gente. Mas para a família, a propriedade era mais do que um negócio. Era seu lar. Com a segurança financeira da água mineral, puderam investir em melhorias que sempre haviam sonhado. Construíram uma casa maior, com quartos separados para todos. Modernizaram os galpões das galinhas e criaram um sistema de irrigação automática para a horta. Luana ganhou um quarto todo seu, decorado com desenhos de galinhas que ela mesma havia feito. Mateus teve sua primeira mesa de trabalho, onde organizava os documentos do negócio e estudava através de livros que seu Joaquim trazia da cidade. Agora você precisa estudar de verdade, disse o advogado. Um empresário bem-sucedido precisa de educação formal. Maria se ofereceu para ensinar as primeiras lições. Ela havia estudado até o colegial antes de se casar e sabia o suficiente para dar uma base sólida para as crianças. As aulas aconteciam pela manhã, antes do trabalho na fazenda. Luana adorava aprender a escrever e ler histórias. Mateus se interessava mais por matemática e ciências, especialmente quando relacionava com a agricultura. Por que as plantas crescem mais quando a gente coloca esse adubo? Perguntou ele durante uma aula sobre química. Maria explicava o que sabia, mas quando as perguntas ficavam muito complexas, buscava a ajuda de seu Joaquim ou dos técnicos da empresa de água mineral. A propriedade se tornou um ponto de referência na região. Outros pequenos produtores vinham buscar conselhos sobre criação de galinhas e agricultura orgânica. Mateus descobriu que gostava de ensinar. Tinha paciência para explicar técnicas e sempre incentivava outros fazendeiros a não desistirem nos momentos difíceis. Lembrem-se de como começamos, dizia ele para um casal jovem que estava tendo dificuldades com sua pequena criação. Se 2 crianças conseguiram, vocês também conseguem. Luana também participava dessas reuniões, mostrando como cuidar dos animais e identificar sinais de doenças. Sua intuição natural com os bichos impressionava até os fazendeiros mais experientes. A menina tem um dom especial, comentou um criador veterano. Nunca vi ninguém tão jovem entender tanto de animais. A fama da propriedade chegou aos ouvidos de uma universidade agrícola da capital. Professores vieram estudar os métodos que a família havia desenvolvido, especialmente a combinação de técnicas tradicionais com inovações práticas. Vocês estão fazendo história, disse um professor durante sua visita. Este modelo de agricultura familiar sustentável deveria ser replicado em todo o país. Mateus ficou orgulhoso, mas também um pouco intimidado com tamanha atenção. Às vezes ainda se sentia como uma criança brincando de ser adulto. Você acha que estamos fazendo tudo certo? Perguntou para Carlos numa tarde quente de verão. Não existe tudo certo na vida, menino, respondeu Carlos sabiamente. Existem escolhas honestas e trabalho dedicado. O resto a gente vai aprendendo no caminho. A sabedoria simples de Carlos sempre tranquilizava Mateus. O homem mais velho havia se tornado uma figura paterna, oferecendo conselhos sem nunca tentar substituir os pais verdadeiros. 2 anos após o abandono, Mateus completou 12 anos. Luana organizou uma festa surpresa no terreiro, decorando tudo com flores silvestres e bandeirinhas coloridas feitas de retalhos. "Feliz aniversário, irmão mais incrível do mundo!" gritou ela quando Mateus apareceu para o trabalho matinal. Toda a vizinhança havia sido convidada. Clientes da feira, funcionários da empresa de água mineral, outros produtores rurais, todos vieram celebrar o menino que havia se tornado uma pequena lenda local. Roberto, do supermercado, trouxe um presente especial. Um tablet simples para Mateus, controlar melhor os negócios
e estudar através de cursos online. Você está pronto para a tecnologia mais avançada, disse ele. Mas nunca perca o jeito simples de trabalhar que tem. Seu Joaquim presenteou Mateus com uma coleção de livros sobre administração rural e direito empresarial. Para quando você estiver pronto para formalizar tudo isso como uma empresa de verdade, explicou o advogado. Mas o presente que mais emocionou Mateus foi de Luana. Um quadro pequeno com uma foto das duas crianças e todos os animais da fazenda, com uma frase escrita em letras caprichadas: "Família não se abandona." "Onde você aprendeu a escrever assim tão bonito?" perguntou Mateus com lágrimas nos olhos. "A Maria me ensinou. E eu treinei escondido por semanas", riu Luana, orgulhosa do próprio esforço. A festa durou até tarde. Quando todos foram embora, a família se sentou no terreiro para conversar sobre os planos para o futuro. "E agora? Para onde vamos?" perguntou Carlos. "Não sei ainda", respondeu Mateus honestamente. "Só sei que queremos continuar juntos e continuar crescendo." Luana, agora com 8 anos, tinha suas próprias ideias. "Quero que nossa fazenda seja um lugar onde as crianças que não têm família podem vir e ser felizes também", declarou ela. A ideia plantou uma semente na mente de Mateus. E se pudessem usar o sucesso da propriedade para ajudar outras crianças em situação similar à que haviam enfrentado? Nos meses seguintes, essa ideia foi tomando forma. Com orientação de seu Joaquim, começaram a pesquisar formas legais de criar um programa de acolhimento para crianças em situação de vulnerabilidade. "Seria como uma fazenda-escola", explicou Mateus para Maria, "onde as crianças aprendem agricultura e têm uma família ao mesmo tempo." Maria adorou a ideia, lembrando-se da própria infância difícil antes de encontrar estabilidade. "Meus pais morreram quando eu era pequena", contou ela. "Se houvesse um lugar assim quando eu precisei, minha vida teria sido muito diferente." Carlos também apoiou o projeto, oferecendo suas habilidades para ensinar ofícios práticos para as crianças. O primeiro passo foi expandir ainda mais a infraestrutura da propriedade. Construíram quartos adicionais na casa e criaram espaços educativos adequados. A empresa de água mineral se interessou pelo projeto e ofereceu patrocínio. O supermercado criou um programa de compra diferenciada, pagando valores maiores pelos produtos da fazenda-escola. O governo local também apoiou a iniciativa, oferecendo parcerias para a educação formal e acompanhamento social das crianças. A primeira criança a chegar foi Pedro, um menino de 9 anos que havia perdido os pais em um acidente. Ele chegou assustado e desconfiado, exatamente como Mateus e Luana haviam se sentido. "Oi", disse Luana simplesmente, oferecendo a mão para Pedro. "Quer conhecer as galinhas?" Essa abordagem direta e carinhosa de Luana funcionou perfeitamente. Em poucos dias, Pedro estava ajudando com os animais e rindo das histórias que a menina inventava sobre cada galinha. Mateus se viu na posição de irmão mais velho, ensinando para Pedro as mesmas técnicas que havia aprendido com Carlos. A experiência foi gratificante e desafiadora ao mesmo tempo. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. Com o tempo, mais crianças chegaram à fazenda-escola. Cada uma trazia sua própria história de dor e abandono, mas também suas próprias habilidades e sonhos. Ana, de 7 anos, havia vivido nas ruas e tinha medo de animais. Luana trabalhou pacientemente com ela, primeiro mostrando os pintinhos mais novos, até que Ana superasse o medo e descobrisse amor pelos bichos. João, de 11 anos, havia sido abandonado por parentes e chegou revoltado com o mundo. Mateus reconheceu a raiva no menino e compartilhou sua própria experiência, mostrando como canalizar essa energia para algo produtivo. "A raiva pode ser combustível", disse Mateus para João durante um momento difícil. "Você pode usá-la para construir ou para destruir. A escolha é sua." Maria se tornou uma mãe universal para todas as crianças, oferecendo colo quando precisavam chorar e firmeza quando precisavam de limites. Carlos ensinou cada criança um ofício diferente: carpintaria para uns, mecânica básica para outros,
culinária para aqueles que mostravam interesse. A Fazenda Escola se tornou um modelo nacional de acolhimento rural. Delegações de outros estados vinham estudar o projeto e replicá-lo em suas regiões. Mateus, agora adolescente, era frequentemente convidado para palestrar sobre empreendedorismo jovem e superação. Mas nunca esquecia que o verdadeiro sucesso estava na felicidade das crianças que cuidavam. O dinheiro é importante, dizia ele em suas palestras, mas o que realmente importa são as pessoas que você consegue ajudar no caminho. Luana, aos 10 anos, havia se tornado uma pequena líder entre as crianças. Organizava atividades, mediava conflitos e sempre conseguia fazer os recém-chegados se sentirem em casa. Como você sabe sempre o que dizer? Perguntou Ana para Luana um dia. Porque já passei pelo que vocês estão passando, respondeu Luana simplesmente. Sei como é ter medo e se sentir sozinho. A propriedade agora abrigava 12 crianças, além da família original. Era muito trabalho, mas também muita alegria. O terreiro que antes ecoava apenas com o canto das galinhas, agora vivia cheio de risadas infantis. Os fins de semana se tornaram especiais. Faziam jogos em equipe, apresentações de teatro onde as crianças encenavam suas próprias histórias e sempre terminavam com a tradicional roda de violão de Carlos. Uma tarde de domingo, enquanto observava todas as crianças brincando no terreiro, Mateus teve uma revelação profunda. Seus pais haviam abandonado ele e Luana, mas esse abandono havia levado à criação de algo muito maior do que uma família comum. Em que você está pensando? Perguntou Luana, aparecendo ao seu lado. Estava pensando nos nossos pais, respondeu ele honestamente, e me perguntando se devo ficar grato ou com raiva. Por que não os dois? Disse Luana com uma sabedoria surpreendente para a idade. Podemos ficar tristes porque nos abandonaram, mas felizes porque isso nos trouxe até aqui. A perspectiva da irmã o fez sorrir. Ela sempre conseguia encontrar luz, mesmo nas situações mais sombrias. Naquela noite, Mateus escreveu uma carta que nunca pretendeu enviar. Era para os pais, contando tudo o que havia acontecido desde a partida deles. Não era uma carta de raiva ou de saudade, mas de gratidão e perdão. Obrigado por me ensinarem que a família não é apenas quem nasce com você, mas quem escolhe ficar ao seu lado, escreveu ele no final. A Fazenda Escola completou 2 anos de funcionamento com uma grande celebração. Autoridades locais, parceiros comerciais e famílias que haviam se interessado em adotar algumas das crianças compareceram ao evento. 3 crianças haviam encontrado famílias adotivas amorosas, mas continuavam visitando a fazenda regularmente. Outras haviam decidido ficar permanentemente, considerando aquele lugar seu verdadeiro lar. Durante a festa, um homem se aproximou timidamente de Mateus. Era um homem de meia idade, com roupas simples e um chapéu de palha nas mãos. Com licença, você é o Mateus? Perguntou ele nervosamente. Sou sim. Em que posso ajudá-lo? Respondeu Mateus educadamente. O homem engoliu em seco e olhou ao redor como se estivesse procurando coragem. Meu nome é José Silva. Eu acho que vocês são meus netos. O mundo de Mateus parou por um momento. Luana, que estava por perto, se aproximou rapidamente. Nossos pais nunca falaram de nenhum avô, disse Mateus cautelosamente. Eu e meu filho, o pai de vocês, brigamos há muitos anos. Por causa de orgulho bobo, explicou José com a voz embargada. Quando soube que ele havia partido e que vocês estavam sozinhos, procurei por toda parte. José contou que havia passado 2 anos tentando encontrá-los. Descobrira sobre a Fazenda Escola através dos jornais e imediatamente reconhecera os nomes das crianças. Não vim aqui para tirar vocês deste lugar maravilhoso que construíram, disse ele rapidamente. Vim apenas para conhecê-los e pedir desculpas pela ausência. Mateus e Luana trocaram olhares. Não sabiam bem como reagir à aparição súbita de um avô que nem sabiam que existia. Vocês querem conversar conosco? Perguntou Luana diretamente. Mais do que tudo no mundo, respondeu José com lágrimas nos olhos. A conversa que se seguiu foi emocionante e reveladora. José contou detalhes sobre a infância do pai deles, explicou as circunstâncias da briga familiar
e expressou seu arrependimento profundo. Seu pai era teimoso, igual a você, disse ele para Mateus, sorrindo através das lágrimas. E você, minha menina, olhou para Luana, tem o mesmo jeito carinhoso da sua avó que já se foi. José havia sido um pequeno fazendeiro durante toda a vida. Perdera a propriedade alguns anos antes e agora trabalhava como caseiro numa fazenda vizinha. Se vocês permitirem, gostaria de vir aqui algumas vezes. Não para ser um avô intrometido, mas para conhecer os netos que perdi tanto tempo sem ver. Mateus sentiu uma estranha paz ao ouvir aquelas palavras. Durante tanto tempo, havia se perguntado se algum parente apareceria. Agora que isso acontecia, descobria que já não precisava desesperadamente de uma família. Ele havia criado a sua própria. Pode vir quando quiser, disse ele, mas precisará ajudar no trabalho. Aqui todo mundo tem que contribuir. José riu alto, uma risada que ecoou pelo terreiro e fez algumas galinhas se assustarem. Seria uma honra trabalhar ao lado dos netos, disse ele. Vocês construíram algo que eu nunca consegui em 60 anos de vida. A integração de José à família foi natural. Ele trouxe conhecimentos antigos sobre agricultura que complementaram perfeitamente as técnicas modernas que haviam aprendido. Com a chegada do avô, Mateus finalmente sentiu que o ciclo havia se fechado. Não precisava mais carregar sozinho a responsabilidade de ser o homem da família. José se mudou para um pequeno quarto que construíram especialmente para ele. Todas as manhãs, acordava antes do sol para ajudar com os animais, e todas as noites contava histórias para as crianças da fazenda-escola. Era uma vez um menino que achava que era órfão, mas na verdade tinha uma família muito maior do que imaginava. Começou ele uma noite, olhando diretamente para Mateus. A história que José inventava era claramente sobre Neto, mas transformada em conto de fadas. As crianças adoravam, e Mateus se emocionava escutando sua própria jornada contada como uma aventura heróica. Com 15 anos, Mateus havia se tornado oficialmente um empresário registrado. Seu Joaquim havia ajudado a formalizar todas as operações da propriedade, criando uma empresa social que combinava lucro com propósito social. A fazenda-escola agora era sustentável financeiramente através da venda de produtos orgânicos, do royalty da água mineral e de parcerias com empresas que apoiavam projetos sociais. Luana, aos 12 anos, havia descoberto um talento especial para a veterinária. Estudava através de livros e cursos online, sempre com o objetivo de cuidar melhor dos animais da fazenda. Quando eu crescer, quero ser veterinária especializada em animais de fazenda, declarou ela durante uma das reuniões familiares. Você já é uma veterinária, brincou Mateus. Só falta o diploma. A propriedade havia se transformado numa pequena empresa que empregava 15 pessoas da comunidade local. Além dos produtos agrícolas, também ofereciam serviços de consultoria para outros produtores rurais. Mateus descobriu que gostava especialmente da parte educativa do negócio. Criou cursos práticos de agricultura sustentável e gestão rural que atraíam jovens de toda a região. Você tem jeito para professor, comentou Maria, observando Mateus explicar técnicas de compostagem para um grupo de estudantes universitários. A observação plantou uma nova ideia na mente do jovem. E se pudessem criar uma escola técnica formal na propriedade? A ideia foi discutida em família, e todos se empolgaram. Com o apoio das autoridades locais e de parceiros privados, começaram a planejar a primeira escola técnica agrícola com foco em sustentabilidade da região. O projeto levaria alguns anos para sair do papel, mas Mateus já visualizava estudantes de várias idades aprendendo agricultura moderna em harmonia com a natureza. Queremos formar não apenas técnicos, mas cidadãos conscientes, explicou ele para o secretário de Educação Municipal. Luana contribuiu com a ideia de incluir um programa especial de terapia assistida por animais. Ela havia notado como o contato com os bichos ajudava as crianças da fazenda-escola a superarem traumas e medos. Os animais ensinam a gente a confiar de novo, explicou ela durante uma apresentação para potenciais investidores. José trouxe a perspectiva da experiência, sugerindo que a escola também preservasse conhecimentos tradicionais que estavam se perdendo.
Os jovens precisam aprender a tecnologia nova, mas não podem esquecer a sabedoria dos antigos, disse ele. A integração entre inovação e tradição se tornou o diferencial da escola planejada. Estudantes aprenderiam tanto a usar drones para monitorar plantações quanto técnicas centenárias de conservação do solo. 3 anos após o abandono dos pais, a propriedade havia se tornado uma pequena cidade autossustentável. Além da família original e das crianças acolhidas, moravam ali os funcionários e suas famílias. Uma pequena capela foi construída no centro da propriedade, onde celebravam casamentos, batizados e outros momentos importantes da comunidade. Mateus, agora com 16 anos, estava oficialmente cursando o ensino médio através de ensino à distância, mas seu verdadeiro aprendizado acontecia na gestão diária da empresa social. Ele havia recusado várias ofertas de universidades importantes que queriam oferecê-lo bolsas de estudo. Preferia aprender na prática e construir algo concreto para sua comunidade. Você não pensa em sair daqui para estudar na cidade grande? Perguntou Roberto durante uma de suas visitas. Por que eu sairia? Aqui tenho a melhor escola do mundo, respondeu Mateus, gesticulando para a propriedade ao redor. Luana estava terminando o ensino fundamental através do mesmo sistema. Seus planos eram mais ambiciosos. Queria fazer faculdade de veterinária, mas com o objetivo de voltar e aplicar o conhecimento na fazenda. Vou ser a primeira veterinária da família, dizia ela orgulhosamente. A primeira que a gente sabe, corrigia José. Pode ser que sua avó tenha sido veterinária também no tempo dela. As histórias que José contava sobre a família ajudaram Mateus e Luana a entenderem melhor de onde vinham. Descobriram que a vocação para a agricultura vinha de gerações anteriores. Somos uma família de cuidadores da terra, explicou José. Vocês só continuaram uma tradição que estava no sangue. O reconhecimento nacional chegou quando Mateus foi convidado para receber um prêmio de jovem empreendedor social em Brasília. Era a primeira vez que sairia da região desde que os pais haviam partido. A viagem à capital foi uma experiência incrível. Mateus viu pela primeira vez prédios altos, multidões e a complexidade da vida urbana. Mas isso só reforçou sua certeza de que o campo era seu lugar. Durante o evento, conheceu outros jovens empreendedores de todo o Brasil. Muitos haviam criado negócios lucrativos, mas poucos combinavam sucesso financeiro com impacto social como ele. Como você consegue manter a motivação para ajudar os outros quando poderia estar ganhando muito mais dinheiro? Perguntou uma jovem empresária. Porque o dinheiro sem propósito é vazio, respondeu Mateus simplesmente. Preferir ser útil a ser rico. A frase foi citada pelos jornalistas presentes e se tornou viral nas redes sociais. Mateus descobriu que havia se tornado inadvertidamente um porta-voz da geração de empreendedores sociais. Quando voltou para casa, encontrou a família toda esperando no terreiro com uma festa surpresa. Luana havia coordenado tudo, incluindo um banner feito à mão com a frase: "Nosso herói voltou." "Não sou herói, mana", disse Mateus, embaraçado com a atenção. "É sim", insistiu ela. "Você salvou a mim. Salvou esta fazenda e agora está salvando outras crianças também." A simplicidade e sinceridade das palavras de Luana o emocionaram mais do que todos os elogios recebidos em Brasília. Naquela noite, durante a tradicional roda de violão, Mateus fez um anúncio importante. "Decidi que chegou a hora de oficializarmos tudo isso. Vamos transformar nossa fazenda-escola numa instituição formal, com estatuto, conselho diretor e tudo mais." A decisão havia amadurecido durante a viagem. Ele percebera que, para expandir o impacto e ajudar mais crianças, precisariam de uma estrutura mais sólida. Seu Joaquim foi nomeado presidente do conselho. Maria se tornou diretora pedagógica. Carlos virou coordenador de atividades práticas. José assumiu a direção de preservação de conhecimentos tradicionais. Mateus seria o diretor executivo, responsável pela gestão geral. E Luana, apesar da idade, foi nomeada coordenadora de bem-estar animal. "Agora somos uma empresa de verdade", disse Luana empolgadamente. "Sempre fomos uma empresa de verdade", corrigiu Mateus. "Agora somos uma empresa reconhecida."
A formalização trouxe novas oportunidades. O governo federal ofereceu parcerias para replicar o modelo em outros estados. Empresas internacionais se interessaram pelo projeto como exemplo de sustentabilidade. Mas também trouxe novos desafios: burocracias, relatórios, prestações de contas, aspectos que Mateus nunca havia precisado enfrentar quando operavam informalmente. Às vezes tenho saudade de quando éramos apenas duas crianças cuidando de galinhas, confessou ele para Luana durante um momento particularmente difícil com papelada. Mas ainda somos isso, respondeu ela sabiamente. Só que agora temos mais galinhas e mais crianças para cuidar. A perspectiva da irmã o ajudou a manter o foco no que realmente importava: as pessoas que estavam ajudando e os valores que os haviam guiado desde o início. No 4º aniversário da Fazenda Escola, fizeram a maior celebração até então. Ex-crianças acolhidas voltaram para mostrar como estavam prosperando em suas novas famílias ou nos estudos. Pedro, o primeiro menino a chegar, agora estava na universidade estudando agronomia, com o objetivo de voltar e trabalhar na fazenda. Ana havia superado completamente o medo de animais e estava criando sua própria fazenda pequena com a família adotiva. João havia canalizado sua revolta inicial para se tornar um ativista pelos direitos das crianças em situação de vulnerabilidade. Vocês salvaram minha vida, disse ele para Mateus durante a festa. E agora quero ajudar a salvar a vida de outras crianças. Ouvir os relatos de sucesso das crianças que haviam passado pela fazenda foi o presente mais precioso que Mateus poderia receber. Luana, agora com 15 anos e já universitária precoce em veterinária através de ensino à distância, havia se tornado uma pequena celebridade no mundo da medicina veterinária sustentável. Suas técnicas de criação animal livre de antibióticos e hormônios artificiais eram estudadas por pesquisadores de várias universidades. Como uma menina tão jovem desenvolveu métodos tão inovadores? Perguntou um professor visitante. Não foram métodos que eu desenvolvi, respondeu Luana humildemente. Foram métodos que os animais me ensinaram. Eu só aprendi a escutar. A sabedoria intuitiva de Luana impressionava adultos muito mais experientes. Ela conseguia diagnosticar problemas de saúde animal que às vezes escapavam aos veterinários formados. Mateus, aos 18 anos, havia se tornado uma referência nacional em empreendedorismo social rural. Recebia convites para palestrar em universidades, participar de congressos e assessorar políticas públicas, mas nunca esquecia suas raízes humildes. Em todas as palestras, começava contando a história de duas crianças abandonadas que decidiram transformar seu abandono em oportunidade. O segredo não está em não cair, dizia ele sempre. O segredo está em decidir o que fazer quando você está no chão. A frase se tornou o lema da instituição que haviam criado. Estava gravada numa placa na entrada da propriedade, junto com uma foto das duas crianças no primeiro dia após o abandono. O trabalho de Mateus havia chamado a atenção internacional. Organizações humanitárias de vários países queriam conhecer o modelo brasileiro de fazenda-escola. Uma delegação do Japão veio estudar a integração entre tecnologia e tradição. Representantes da África se interessaram pela sustentabilidade econômica do projeto. Vocês criaram algo que pode ser adaptado em qualquer lugar do mundo, disse o embaixador alemão durante uma visita oficial. Mateus ficou orgulhoso, mas também um pouco preocupado com tanta atenção internacional. Não quero que isso vire um circo, confessou para José. Nosso foco deve continuar sendo as crianças. O avô, agora com 70 anos, mas ainda ativo no trabalho diário, tinha a sabedoria de quem havia vivido muito. Filho, quando você faz o bem, as pessoas querem conhecer. É natural. Mas você tem razão em se preocupar. Nunca deixe que o sucesso tire o pé do chão. A orientação de José foi fundamental quando ofertas milionárias começaram a chegar. Empresas queriam comprar o modelo de negócio da Fazenda Escola. Investidores ofereciam fortunas para expandir rapidamente para outras regiões. Podíamos ficar ricos rapidinho, comentou Luana após uma apresentação particularmente tentadora. Já somos ricos, respondeu Mateus.
Somos ricos em propósito, em família, em realização. Dinheiro extra seria apenas dinheiro extra. A decisão de crescer devagar e de forma controlada frustrou alguns investidores, mas reforçou a credibilidade do projeto entre as organizações sociais sérias. Quando Mateus completou 19 anos, a Fazenda Escola havia se tornado uma pequena cidade próspera. 50 pessoas viviam permanentemente na propriedade, entre crianças acolhidas, famílias de funcionários e equipe técnica. A Escola Técnica Agrícola havia aberto oficialmente, oferecendo cursos reconhecidos pelo Ministério da Educação. Os primeiros formandos estavam começando a se destacar em várias regiões do país. Luana, agora veterinária formada aos 16 anos através de um programa especial para superdotados, havia aberto a primeira clínica veterinária especializada em bem-estar animal da região. Lembra quando você era pequenininha e brincava de cuidar das galinhas? Perguntou Mateus, observando a irmã atender um cavalo machucado. Não era brincadeira, respondeu ela sorrindo. Era treino. A propriedade havia expandido para quase 1.000 hectares, incluindo áreas de preservação ambiental, agricultura sustentável e criação animal consciente. O projeto de extração de água mineral havia se tornado uma fonte importante de receita, financiando bolsas de estudo para crianças carentes de toda a região. José, mesmo com a idade avançada, continuava ativo como guardião das tradições familiares. Havia criado um museu pequeno na propriedade, contando a história da família e da região. Seus pais ficariam orgulhosos, disse ele para Mateus numa tarde tranquila. Acha mesmo? Perguntou Mateus. A ferida do abandono havia cicatrizado, mas às vezes ainda doía. Tenho certeza. Eles erraram ao partir, mas os filhos que criaram, esses são extraordinários. As palavras do avô tocaram profundamente Mateus. Ele percebeu que havia perdoado completamente os pais, não porque eles mereciam, mas porque carregar ressentimento não ajudaria em nada. Naquela noite, pela primeira vez em anos, Mateus sonhou com os pais. No sonho, eles voltavam à fazenda e ficavam impressionados com tudo que havia sido construído. Obrigado por nos ensinarem que podemos ser fortes, disse ele no sonho. Quando acordou, sentiu uma paz profunda. O ciclo emocional finalmente havia se fechado. Aos 20 anos, Mateus tomou uma decisão importante. Era hora de se afastar da gestão diária da Fazenda Escola para se dedicar a expandir o conceito para outras regiões. Mas quem vai cuidar de tudo aqui? Preocupou-se Luana. Você, respondeu ele sorrindo. Está pronta. Luana, aos 17 anos, havia demonstrado maturidade e competência suficientes para assumir a direção da instituição. Tinha a confiança de toda a equipe e o carinho especial das crianças acolhidas. A transição foi gradual e cuidadosa. Mateus passou 6 meses treinando a irmã em todos os aspectos administrativos e legais do negócio. Lembra de sempre priorizar as pessoas antes do lucro, orientou ele. Como você me ensinou desde pequena, respondeu Luana. José, Maria e Carlos formaram um conselho consultivo para apoiar Luana nas decisões mais complexas. Seu Joaquim continuaria como presidente do conselho diretor. Quando Mateus finalmente partiu para começar sua missão de replicar o modelo em outros estados, a despedida foi emocionante, mas não triste. Não é um adeus, disse Luana. É um até breve. Sempre que precisarem de mim, estarei aqui em poucas horas, prometeu Mateus. O primeiro projeto de expansão foi no Nordeste, numa região afetada pela seca onde muitas crianças viviam em situação de vulnerabilidade. Mateus passou 1 ano inteiro na região, adaptando o modelo da Fazenda Escola às condições locais. Em vez de galinhas, focaram na criação de caprinos. Em lugar de horta tradicional, desenvolveram agricultura resistente à seca. O processo foi desafiador, mas gratificante. Mateus descobriu que cada região exigia adaptações específicas, mas os princípios fundamentais se mantinham: amor, trabalho e propósito. Enquanto isso, Luana demonstrava ser uma líder natural. Sob sua gestão, a Fazenda Escola original continuou prosperando e até expandiu seus programas. Ela criou um curso de formação para jovens líderes rurais,
atraindo estudantes de todo o país. O programa formava não apenas técnicos agrícolas, mas futuros empreendedores sociais. Queremos multiplicar mudadores de realidade, explicava ela para os candidatos. Aos 18 anos, Luana já era considerada uma das jovens líderes mais promissoras do Brasil. Mas ela mantinha os pés no chão, sempre lembrando das galinhas que haviam sido suas primeiras professoras. Mateus retornou à fazenda original para o 5º aniversário da instituição. Encontrou um lugar ainda mais próspero e organizado do que havia deixado. Você fez um trabalho incrível, elogiou ele, observando os novos prédios e melhorias. Nós fizemos, corrigiu Luana. Tudo o que aprendi com você. A celebração do aniversário foi grandiosa. Autoridades nacionais e internacionais compareceram, mas o foco continuou sendo as crianças e famílias que haviam sido impactadas pelo projeto. Durante seu discurso, Mateus contou novamente a história de 2 crianças abandonadas entre galinhas. Quando nossos pais partiram, pensamos que era o fim. Na verdade, era o começo. O começo de descobrirmos que família não é quem nasce com você, mas quem decide crescer ao seu lado. A plateia se emocionou. Muitas das pessoas presentes haviam vivido histórias similares de superação. Hoje, nossa família tem centenas de membros, todos unidos não pelo sangue, mas pela escolha de construir algo melhor juntos. Após a festa, Mateus e Luana caminharam pelo terreiro onde tudo havia começado. Algumas das galinhas originais ainda estavam vivas, agora veteranas respeitadas por toda a criação. Lembra da primeira vez que conseguimos consertar o galinheiro sozinhos? Perguntou Luana. Lembro de ter certeza de que íamos morrer de fome, riu Mateus. E olha onde chegamos. Eles se sentaram no mesmo lugar onde costumavam se sentar, quando eram apenas 2 crianças assustadas. A diferença era que agora sabiam que nunca mais estariam sozinhos. Qual é o próximo passo? Perguntou Luana. Continuar crescendo, continuar ajudando, continuar sendo família, respondeu Mateus. No horizonte, o sol se punha sobre a propriedade que havia se transformado numa pequena cidade próspera. O mesmo sol que uma vez havia testemunhado o abandono de 2 crianças, agora iluminava um império construído com amor, trabalho e determinação. As galinhas voltavam para o galinheiro, como faziam há 5 anos. Mas agora eram parte de algo muito maior, um símbolo de como pequenos começos podem gerar grandes transformações. A história das 2 crianças abandonadas entre galinhas havia se tornado lenda na região. Mas para Mateus e Luana não era uma lenda. Era simplesmente a vida que haviam escolhido construir juntos. E enquanto as estrelas apareciam no céu, os irmãos sabiam que o melhor ainda estava por vir. Porque quando você constrói com propósito, amor e família, não há limite para o que pode crescer. Fim da história. Queridos ouvintes, agora me contem o que acharam desta história tocante de Mateus e Luana. Acreditam que o amor fraternal e a determinação podem realmente superar qualquer abandono? Deixem suas opiniões sinceras nos comentários e nos digam de onde estão nos assistindo. Se esta história os emocionou tanto quanto a nós, não esqueçam de deixar o like e principalmente se inscrever no canal para não perderem outras histórias emocionantes como esta.